Bom dia, amada igreja. Graça e paz de nosso Salvador, bom Senhor e amado Deus Jesus Cristo. Amém. Agradeço à Igreja Batista em Vila Brasília pelo convite de estar celebrando com vocês 36 anos dessa comunidade. Também agradeço ao pastor Fabiano o convite, o carinho. O pastor Fabiano é um amigo muito querido e homem sério, pastor de Deus. Entre os colegas a gente sempre fala, né? Um pastor responsável, é um pastor jovem, bonitão e tal, mas enfim, é um pastor de verdade. Eu fico muito feliz porque essa igreja escolheu realmente um servo do Senhor Jesus Cristo, muito organizado, muito bíblico, para poder conduzi-los. E eu quero parabenizar a igreja pelo seu aniversário, né? Pedindo que Deus traga a vocês cada vez mais bênçãos generosas, que Deus continue essa história. Quando a gente fala de aniversário da igreja, é sempre momento de relembrar a história, daqueles irmãos mais antigos trazerem as fotos que tem, né, guardadas. É sempre momento de lembrar como começou, na casa de quem começou. Lá na Betel nós comemoramos há pouco tempo os 40 anos da igreja e foi momento de lembrar muita coisa boa, de ir nos livros de ata inicial para poder ver os primeiros batismos, as primeiras famílias que entraram na igreja. Alguns ainda estão lá, outros já partiram para a glória, outros estão em comunhão com o Senhor, mas em outras comunidades mudaram de cidade por questão de trabalho, estudo. Outros, infelizmente, desviaram-se do caminho, perderam-se do caminho. E em que pese ainda não seja a mensagem, mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos um princípio que é muito importante para uma igreja permanecer firme e evitar o máximo possível que as ovelhas se desviem. Eu vim com esse desejo no coração desde que eu comecei a orar sobre a palavra que eu iria trazer aqui. Perdão. Que é o princípio do discipulado cristão. Se você e eu lembrarmos, o ministério do Senhor Jesus, ele era marcado por dois ambientes, constantemente. Ele tinha um ministério público, onde ele estava com a multidão, onde ele estava pregando o evangelho, onde ele estava anunciando as boas novas do reino. E ele também tinha um ambiente, uma esfera particular, onde ele conversava mais de perto com a comunidade dos discípulos, e ainda uma esfera mais estreita, que era o seu grupo de discipulado, os 12 que estavam caminhando com ele. No ministério público, o Senhor Jesus, ele pregava como nós pregamos aí fora para as pessoas, como o Billy Graham fez de maneira maravilhosa. Precisamos, aliás, de bons evangelistas, né? Como nós tínhamos antigamente nós batistas. Depois, a exemplo do Sermão do Monte, que é inclusive a série de mensagens que nós estamos trabalhando na Betel, ele chamava do meio da multidão alguns para subirem o monte e conversava mais diretamente. O Sermão do Monte não foi uma mensagem para a multidão, foi uma mensagem para um grupo que ele chamou para subir ao monte e explicar de maneira mais detalhada como é a cultura do reino de Deus e como deve ser a cultura dos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim, o Senhor Jesus, ele tinha aquele grupo seleto, que muitas vezes era quando ele dava uma explicação maior sobre aquilo que ele tinha pregado. O Senhor Jesus tirava dúvidas deles. Às vezes coisas que a gente não abre em público. Mas a gente precisa ter um ambiente, uma esfera de confiança, um grupo menor, onde a gente possa ter ali espaço para a alma fazer o seu desabafo, compartilhar as suas dúvidas, compartilhar suas lutas e poder receber comunhão, graça, amor.
e onde também nós podemos ser um meio de graça para a vida do próximo, onde nós também podemos abençoar a vida do próximo. E é interessante que esse padrão, ele não termina com o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Abra comigo em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Se você e eu tivéssemos uma máquina do tempo e pudéssemos voltar e ver um pouquinho de como era a vida da igreja primitiva depois da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, você vai ver nos versículos 42 e 46 um aspecto muito interessante da vida da igreja. Se você tivesse como olhar, se você tivesse como puxar a cortina e olhar um pouquinho como era a vida da igreja, o versículo 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A vida da igreja primitiva era simples, não tinha nada complicado na vida deles. Mas eles tinham algo muito importante, que é perseverança. Eles eram perseverantes. E quando uma igreja registra mais um ano de história, ela deve se alegrar, porque Deus deu graça para que ela fosse perseverante. Mas o versículo 46 diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. E você vai ver no livro de Atos outras oportunidades em que a igreja estava no templo e de casa em casa. O templo que eles usavam era o templo judeu, usavam só o pátio do templo, né? Mas eles tinham um local de encontro. Em 2000 anos de história de igreja e 400 anos de história de batista, a gente com o tempo vai se organizando, vai construindo templos, graças a Deus por isso. Mas a igreja perdeu um pouco a dimensão de casa em casa. A igreja perdeu um pouco essa dimensão de grupos de discipulado, onde, como Jesus fazia, as pessoas pudessem compartilhar dúvidas, lutas, desafios e poderem perseverar também nessa dimensão. O livro de Atos vai caminhando, vai relatando a história da igreja, e eu te convido a dar um salto até o capítulo 20, onde o apóstolo Paulo, ele chama os presbíteros da igreja para se encontrarem com ele, no versículo 17. E no versículo 18 diz assim: e quando chegaram, Paulo lhes disse: vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus quanto a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O modelo de Jesus foi imediatamente assimilado no começo da igreja e foi mantido. Você lembra que Paulo não andou com os 12, Paulo foi chamado como o último dos apóstolos, como ele mesmo diz, e Paulo teve experiências com Cristo ressurreto. E quando ele vai para o ministério, então a gente está falando isso depois do que é narrado nos evangelhos, e a igreja já estava tomando a sua forma, Pedro já era um apóstolo proeminente, e Paulo, de repente, surge, e quando ele vai implantar o ministério, quando ele vai plantar uma igreja, qual é o modelo que ele trabalha? O mesmo de nosso Senhor Jesus Cristo. Publicamente e de casa em casa. Então, o que eu gostaria, e eu sinto realmente esse desejo, entendo que é da parte de Deus compartilhar com vocês, é que os irmãos orem e considerem sobre isso.
É importante nós retomarmos o discipulado cristão, não apenas aquela classe que a gente prepara para batismo, embora seja muito importante, mas a continuidade do nosso discipulado. Até porque o apóstolo Paulo, quando ele continua discorrendo aqui no capítulo 20, ele diz que quando ele sair, virão lobos para tentar desviar os discípulos. A Bíblia sempre nos chama de discípulos, seguidores do Mestre. E há um formato bíblico de caminhada. Lá na igreja, a gente tem experimentado isso, por isso também que eu tenho compartilhado onde eu tenho ido. Nós temos aprendido e vivido há 1 ano e meio, implantando grupos de discipulado. E quero dizer a vocês que tem sido uma experiência muito rica, abençoadora. E o que eu mais tenho dito para os irmãos, concluindo a minha fala inicial, não vamos inventar a roda. A igreja não precisa inventar algo novo. Ela só precisa voltar e imitar o padrão de Jesus Cristo e dos apóstolos. Nós não precisamos de modismos. Ser contextualizado é uma coisa importante. Quando eu cheguei aqui, eu não vi cavalos estacionados no estacionamento, eu não vi aqui irmãos usando aquela bengala chique que se usava antigamente, eu não vi as irmãs usando anáguas, como em nenhuma igreja que eu vou e nem na minha. A gente se contextualiza, é normal. A gente canta louvores do cantor cristão, do HCC, mas também canta louvores contemporâneos. A gente usa energia elétrica, que nas igrejas não tinham antigamente. Então, é normal uma contextualização. Eu não estou dizendo que a gente tem que viver atrasado. Mas a gente não precisa de modismos passageiros, que as igrejas às vezes aderem para ter novas pessoas. Não vamos reinventar a roda, amado corpo de Cristo. É importante nós vivermos os princípios da igreja primitiva e podemos nos contextualizar em outras situações. Eu estava vendo no boletim que eu recebi a foto, não sei se era o primeiro templo que está aqui, e passar dos anos a gente quebra, constrói, aumenta, isso é normal. Mas a essência da igreja, ela não precisa de novidades. A igreja não pode reinventar a roda. Ela precisa imitar o modelo prescrito na Escritura pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus faça assim nas nossas igrejas. Que tenhamos a esfera pública, mas que tenhamos também grupos de discipulado para a glória de Deus e para o nosso crescimento pessoal. E também para nós aprendermos a fazer discípulos. Isso é muito importante. Há quanto tempo você e eu não evangelizamos constantemente? Tem irmãos da minha igreja que quando eu falei de evangelismo dá até medo, parece dar choque, porque há muitos anos não evangeliza. Nós estamos vivendo, por exemplo, um tempo nos grupos de discipulado de aprender a evangelizar pela Escritura, através da leitura bíblica. Você convidar um amigo, uma amiga para ler a Bíblia com você. E aí nós primeiro vamos viver essa experiência conosco, internamente, para quebrar o gelo, para ganhar experiência, para errar junto e aprender junto. E aí depois a gente pega aquele modelo e reproduz, convidando pessoas para a gente evangelizar. Como? Com a Bíblia, irmãos. Não tem nada mais simples do que isso, né? Eu já vivi essa experiência com a minha esposa antes de mudar para Goiás. Nós líamos a Bíblia toda sexta-feira com os vizinhos do apartamento de cima. Então uma sexta-feira no nosso apartamento, outra era no dele. O que a gente fazia? A gente abria no Evangelho de João e lia e conversava e trocava ideias e compartilhava motivos de oração e depois fazia um lanchinho, alguma coisa assim, sem reinventar a roda. E aquele casal passou a amar a palavra de Deus. Demos uma Bíblia de presente para ele, que não tinha ainda, e eles passaram a amar a palavra de Deus. E eles tinham uma loja de produtos, de artigos místicos, mandala, cabala, elefante, jarrinho, potinho, pedrinha com energia, essas coisas todas. E um pouco antes da gente começar, eles tinham fechado a loja e a casa deles estava cheia dessas coisas. Nós nunca abrimos a boca para falar sobre a decoração da casa deles, o enfeite, se isso era do diabo ou de Deus. Nós fomos lá para ler as Escrituras com eles. Nosso alvo era isso.
não reinventar a roda. E com o tempo foi engraçado que a gente percebeu que foi diminuindo. Era menos pedrinha, era menos coisinha pendurada. Foi diminuindo, porque o Espírito Santo, por meio da Escritura, da verdade, ele opera no coração. E aí, eles foram se interessando cada vez mais, passaram a ir à igreja conosco, porque chega esse momento que você traz a pessoa para a igreja. Foi uma experiência muito linda. Nós não conseguimos acompanhá-los depois, porque mudamos para Goiás, minha esposa é daqui, eu não sou, e Deus nos trouxe para cá. Mas com algumas pessoas vai dar um bom efeito, com outras não vai dar, é normal. A gente vê isso na Bíblia, algumas pessoas ouviam a pregação, outras atendiam, outras zombavam, outras se interessavam para saber um pouco mais. Mas a medida do teu sucesso em evangelização e discipulado não é quantas pessoas se convertem ou aceitam, é se você é fiel no formato e na exposição da Escritura. Esse é o ponto. Se você for fiel, pode se converter uma multidão de 3.000, como foi com Pedro. Ou pode não se converter ninguém, como foi com Jeremias. Gente, Jeremias pregou, foi um pastorzão, um pregador maravilhoso. Ninguém mudou os seus caminhos. E a nação foi destruída. Jeremias foi mal sucedido? Não, ele foi super bem sucedido, porque ele foi fiel à exposição, à pregação do Evangelho. Que Deus nos ajude, as nossas igrejas, cristãs, batistas em especial, a nós voltarmos à igreja primitiva e vivermos essa dimensão de discipulado, de ser e fazer discípulos, de grupos que possam nos capacitar a avançar. Ao tempo de Deus, ao modo de Deus, no passo de Deus. Mas imagina se a igreja tivesse começado isso há 5 anos atrás, como é que as igrejas não estariam? Né, pastor Fabiano? E Deus abençoe as nossas igrejas. Eu tenho vivido isso hoje na minha comunidade, então, aonde eu vou, eu tenho sentido o desejo de compartilhar isso. É um desafio, tem começos, talvez muitos de nós não vivemos isso, mas é bíblico. E o que é bíblico, queridos? Deus está ali para capacitar, para dirigir, e a gente pode persistir na verdade da palavra de Deus, como nós vamos falar na mensagem, e também nos modelos de vida da igreja que a Escritura traz. Que nós possamos perseverar na Escritura, no conteúdo e na forma, em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém. Dando esse testemunho, compartilhando com alegria de coração o que temos experimentado na nossa comunidade e que outros pastores também têm experimentado e outras igrejas, eu passo agora a exposição da palavra, convidando os amados irmãos a abrirem Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Vamos pensar sobre a medida de uma igreja saudável. Será que é possível a gente olhar e perceber como uma igreja está saudável? Você e eu, quando estamos um pouco quente, automaticamente vem a esposa, a mãe, ou vai o marido e dá um termômetro para a gente aferir a temperatura. Né? Se passar de 37, sei lá, ponto 2, eu não sei exatamente, está com febre. Acho que 36,5 é normal, não sei se é isso. A gente tem como aferir. Se passar, se tiver 38, 39, está com grave problema. Se tiver com 40, corre para o hospital, antes que o miolo cozinhe. Né? E há outras coisas na vida que nós também temos termômetro para poder aferir como a caminhada está. E só existe uma forma de uma igreja ter saúde espiritual e ao mesmo tempo aferir essa saúde, se ela seguir os ensinamentos da palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim:
Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Amém. Oremos. Pai Celestial, é para a Tua glória que a Igreja está reunida, Senhor. É para a honra do Teu nome que nós cantamos e vivemos a vida da Igreja. É para louvor da Tua majestade que nós fazemos escolhas nesse mundo, renunciando aquilo que é errado e fazendo com que a nossa vontade seja a Tua vontade, Senhor. Ó Deus, abençoa-nos e sê conosco sempre, para que possamos ouvir novamente o Teu Evangelho. O Evangelho não é pregado apenas no começo da nossa caminhada. O Evangelho é a nossa caminhada. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Ao longo de toda a caminhada, nós precisamos nos arrepender muitas vezes, nos voltar com fé e confiança a Ti, e precisamos de graça para atingirmos os alvos da vida cristã, do discipulado. Assim, nós pedimos que o Senhor faça mais uma vez, trazendo graça, fé, esperança e amor ao nosso coração, através da pregação da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, assim como o termômetro natural, a maneira de nós olharmos para uma comunidade de fé, uma igreja, e verificarmos se ela está caminhando bem, é nós compararmos a medida do termômetro, a escala do termômetro, que é a Bíblia, com a vida individual de cada discípulo e a vida da igreja, da comunidade. Se der mais de 38 ou de 37, alguma coisa está errada. Se der menos do que 35, 34, alguma coisa também deve estar errada. Existe um calor normal que nós precisamos ter no nosso corpo. Existe uma vida dentro da verdade de Deus, onde o Espírito Santo opera com poder nas Escrituras, que nós devemos encontrar em nós mesmos. E é possível que você e eu, em algum momento, até nos desviemos, fechemos os olhos, finjamos que não estamos vendo o grau da temperatura. E a gente vai caminhando com a vida cristã. E às vezes a gente até sente um calor ou um frio, mas a gente não quer usar o termômetro. A gente não quer examinar, ver quantos graus está a situação. A gente não quer olhar para a escala que vai aferir se estamos bem ou não. E muitos de nós fazemos isso, e fazemos por muito tempo, e acabamos criando um termômetro empírico, achando que do jeito que a gente está caminhando está bom. Um grande desafio, depois de um certo tempo de caminhada, igrejas com 30, 40 anos, é que nós criamos um patamar e um padrão nosso, baseado no seguinte modelo. Como é que eu era antes? Eu não gostava de vir à igreja, eu não gostava de ler a Bíblia, eu não gostava de estar com os irmãos, ou eu vivia no mundo, eu tinha vícios, e vício é uma idolatria. Eu tinha incredulidade, eu não acreditava em Jesus como Filho de Deus. Mas com o tempo, Deus mudou meu coração, transformou minha vida. E hoje eu estou na igreja, sou um dizimista, sirvo em algum ministério, canto, prego, ensino, evangelizo, ajudo nas questões logísticas, tenho um cargo na igreja. Tenho meu assento no banco. Diz que na Inglaterra, algumas igrejas têm o nome da família no banco. O banco da família Williams, o banco da família tal.
Então eu tenho vaga cativa na igreja. Igual o estacionamento que tem lá do gerente do banco, de alguém, eu tenho meu estacionamento na igreja. E é claro, se você e eu compararmos a nossa vida antes de Jesus e depois de Jesus, é para ela ter tido uma medida grande de diferença. E aí eu falo, puxa, eu já mudei tanto, já cheguei até aqui, então eu pego um banquinho, puxo, sento e falo, cheguei lá, estou satisfeito. Minha vida chegou num patamar nunca atingido antes e eu posso ficar por aqui. Uma coisa ou outra, uma febre que eu sinta, eu não vou ver o que é não, tá bom, já melhorei muito, tá ótimo, eu tenho que trabalhar, ganhar dinheiro, eu tenho que fazer patrimônio, eu preciso tirar férias e viajar com a família. E aí nós sentamos no banquinho, num tamburetezinho, que a gente arranja lá confortável, e fala, só vou esperar Jesus voltar agora. Vou esperar Jesus voltar. E o grande problema é que Hebreus diz o seguinte no versículo 13: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Queridos, você e eu podemos não querer medir a temperatura, mas a nossa temperatura, como um monitor de um paciente na UTI, no hospital, que fica 24 horas monitorando ele, a nossa temperatura é como um monitor diante dos olhos do Senhor, e Ele sabe tudo o que se passa no nosso coração. Ele sabe o quanto a Escritura diz que nós devemos viver e o quanto de fato nós estamos vivendo. Ele sabe, inclusive, que a gente não quer reagir mais, porque a gente já chegou num patamar. E lá no monitor dele acusa, acende a luzinha vermelha, mostrando que não chegamos ainda à estatura do varão perfeito, Jesus Cristo, nosso Senhor, Filho de Deus. E mais, o monitor mostra que nós estamos satisfeitos. Para a gente está ótimo. E isso é um indicativo perigoso de que nós não estamos mais olhando Jesus como Senhor, apenas como Salvador. Aquele que é Senhor define, estabelece, decreta o padrão que o servo deve alcançar. Aquele que é Senhor escolhe, por sua vontade soberana, como a igreja deve andar. E quando eu saio disso, eu só quero salvação e conforto, mas eu não quero estar debaixo de um senhorio, até porque essa ideia, humanamente falando, ela é difícil, porque qualquer pessoa que exerça senhorio sobre outro, principalmente ao longo da história humana, a gente vê pessoas cruéis. Eu não quero me submeter a ninguém, sujeitar de jeito nenhum. Mas nós estamos falando aqui no sujeitar a Deus e a sua palavra, essa medida. Veja, versículo 12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e que é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Então, o primeiro passo para nós podermos mudar essa situação, nós primeiros temos que olhar para essa situação, nos desesperarmos, porque nós não estamos de fato aceitando o senhorio de Cristo sobre a nossa vida. Pode parecer duro falar isso, mas é a verdade. E olhando para essa palavra, eu vejo que ela tem poder absoluto, que ela é viva, ela não é uma ordem religiosa. Ela não é uma lista do que eu posso fazer ou não posso fazer. Ela não é uma religião rígida que me mostra como que eu tenho que viver de maneira impensada. Eu nem sei porque que eu faço aquilo, eu faço porque a religião permite ou não permite. Não é essa a proposta do Evangelho, nunca foi. Nem da lei no Antigo Testamento a proposta era essa.
E essa palavra viva e eficaz, ela penetra e diz que ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E se a palavra chegar no fundo do nosso coração, pode ser que ela nos encontre sentada numa cadeira de conforto, dizendo: estou bem, está tudo certo com a minha vida. E é claro que eu não estou generalizando, eu não estou dizendo que todos os cristãos vivem assim. Mas sempre serve de alerta até para aquele que está caminhando bem, para que ele não caia. Ontem tivemos na igreja estudo com os homens e com as mulheres, a gente faz em ambientes separados, e falávamos o seguinte: observe os mandamentos de Deus. Se ele diz: não terás outros deuses diante de mim, significa que é possível que eu coloque outros deuses diante dele. A idolatria. Se ele diz: não cobiçarás, significa que é possível que eu cobice. Os mandamentos de Deus já nos apontam a possibilidade. Então, mesmo quando você já está vivendo bem e ouve uma palavra que traga mais reflexão da caminhada, serve como advertência. É como se você sair daqui e virar o semáforo e ultrapassar, você vai ser multado. Por que a legislação de trânsito prevê multa e ponto na carteira negativo? Porque é possível que a gente fure o sinal. Então a gente não deve fazer. E assim a palavra de Deus funciona. Pode até ser que eu não faça, mas eu estou sempre lembrando, até para não furar o sinal, até para não fazer coisas erradas, até para que eu continue caminhando bem. E essa palavra, quando chega no coração, quando você a lê e você interpreta, na verdade a Bíblia te lê. A Bíblia revela o que está no meu coração e no seu coração. E quando ela tira essa ressonância magnética do nosso coração, a gente vai ver coisas boas, que o Senhor já fez lá e que a gente está caminhando bem, mas também pode ver coisas difíceis. Todavia, eu não quero que você saia daqui hoje com o coração pesado. Muito pelo contrário. Senão, eu não estaria pregando o Evangelho, eu estaria pregando uma religião ou uma religiosidade para você. Senão, não seriam boas novas, seriam más notícias, que trariam desânimo e não alegria. E o Senhor Jesus Cristo, quando foi anunciado, disse que eram boas novas para todo o povo, não é o que a gente lembra no Natal? Por isso eu te convido a continuar comigo a leitura a partir do versículo 14 de Hebreus capítulo 4, para que nós possamos encontrar esperança diante das nossas dificuldades, para que nós possamos encontrar fé, certeza, amor, para lidar com as coisas próprias do coração, mas que Deus sabia que estariam lá. Mas o nosso bom Deus, depois de trazer essa exortação dos versículos 12 e 13, a partir do versículo 14 diz: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Meu irmão e minha irmã, o que eu quero dizer a você nessa manhã é que quando a palavra de Deus, ela eventualmente aponta ao nosso coração problemas que nós possamos estar passando, nunca é motivo para nós nos desanimarmos ou para nós desfalecermos. Nunca é motivo para você se desesperar e falar: ai de mim, porque eu não encontro forças dentro de mim para atingir o patamar de Deus. Porque nós não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Mas temos um que, como nós, foi tentado em tudo à nossa semelhança. E ele pode nos dar graça.
e nós podemos encontrar misericórdia. De maneira que a vida cristã, então, ela ganha uma outra dimensão, muito longe da religiosidade, mas totalmente voltada para esse trono da graça. Deus não rege o seu povo como um rei mau. Ele não nos trata como súditos que Ele não ama, porque Ele ama os súditos do seu reino. Deus, mesmo que a palavra mostre os problemas e nós saibamos que tudo está exposto diante dos olhos dele e nada nós podemos disfarçar, Ele nos encoraja, quando encontrarmos os problemas, não esconder dele, mas levar para Ele, apresentar a Ele. O Evangelho é o tipo de relacionamento que você e eu podemos chegar diante de Deus e falar: Deus, eu tenho problemas com religiosidade ou frieza, ou eu tenho problemas com lascívia, ou eu tenho problemas com honestidade, ou eu tenho problemas com cobiça, seja o que for, nós não devemos esconder do Rei o nosso coração, porque o seu trono é um trono de graça, que é favor imerecido, como foi a cruz. A caminhada inteira discipular minha e sua deve ser marcada como no começo. Eu confesso a Deus o que eu sou e como eu estou, e eu recebo favor imerecido, força. Eu recebo misericórdia ao invés de um juiz ou de um chicote mau que vai me punir. Diante do trono da graça eu encontro misericórdia. Eu posso desabafar o meu coração pesado quando eu entendo que eu estou errado, e eu não preciso me voltar para mim mesmo para tentar mudar, até porque eu não consigo operar essa mudança. É impossível, senão nós não precisaríamos da vinda de Jesus. Toda a caminhada dos judeus e todos os fracassos em tentar cumprir a lei, nem Moisés conseguiu cumprir a lei, aponta para a necessidade de um Salvador, mas é um Salvador bom, misericordioso, que não está interessado em manter consciências culpadas, porque ele sabe que a culpa não pode transformar o ser humano, muito pelo contrário, atrapalha a caminhada com Deus. Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Queridos, quando nós passamos por dificuldades, quando nós passamos por frieza, incredulidade, quando nós não contemplamos Cristo como um Senhor verdadeiro e fugimos, não há nada melhor para aliviar o nosso coração do que chegar diante dele mesmo e confessar: Senhor, eu estou fugindo de você. Senhor, eu estou fugindo de medir a minha situação, a minha temperatura. Senhor, eu estou tentando me refugiar em mim, criar um padrão para mim, mas eu quero entregar isso para o Senhor nesse momento, nessa oração. E Deus, ao invés de tirar um chicote de juízo, como um feitor mau, Ele vai nos fazer encontrar misericórdia e graça paternal, amorosa. No trono de Deus nós podemos encontrar fé, esperança e amor. Encontrar graça para nos transformar, para avivar o nosso coração, as nossas atitudes e pensamentos voltadas para um Deus bom, maravilhoso. E é claro que aqui eu estou falando de pessoas que têm a consciência da sua incapacidade de melhorar. Porque, claro, alguém pode ouvir isso e achar que pode viver a vida que quiser e voltar para o trono da graça. Não é isso que a Bíblia está ensinando. Na verdade, para essa pessoa aí sim, o próprio Hebreus diz que dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ele é fogo consumidor. Mas a você e eu, durante a jornada, eu gostaria de deixar marcado para você que cada ano que você caminha com Cristo, cada ano que uma igreja comemora o seu aniversário, tem que ser um ano a mais de aprofundamento na graça de Deus e no encontro com sua misericórdia e perdão. Que seja um ano a mais de aprofundamento, de um desejo verdadeiro de seguir o Mestre,
de ser puros, de ter o padrão da estatura de Cristo, mas sem medo e com confiança, como nós lemos aqui. Nós podemos chegar diante desse trono com confiança. Jesus, somente Ele, é a nossa esperança para viver a palavra de Deus. Guardem isso no coração. Cada ano Jesus, Ele tem que ser mais o meu Salvador e Senhor, bom e misericordioso. Cada ano eu me aprofundo mais no relacionamento com Jesus e aprendo a confessar os meus pecados e receber graça, ao invés de a cada ano me afastar mais disso e tentar viver uma espiritualidade árida. Sim, de fato, Deus é Senhor, é soberano e Ele tem direito de prescrever o padrão que andamos. Mas sim, Ele é misericordioso para nos levar a esse padrão. O seu Filho, não só, entre aspas, como se fosse só, morreu na cruz para nos salvar. O seu Filho intercede por nós todos os dias e prometeu estar conosco todos os dias até o fim. A caminhada que a Bíblia propõe, conforme os versículos 12 e 13, que a Escritura tem essa qualidade de nos mostrar como estamos e onde devemos chegar, ela não acontece à parte do amor de Jesus, do relacionamento com Jesus e do poder do Espírito Santo, não o poder como a gente tem visto que não é poder, são zombarias e barulhos que fazem por aí, mas poder para nos santificar, poder para nos fazer confiar mais nesse trono da graça onde encontramos misericórdia, perdão, força, ajuda. Esse é o poder. O Espírito Santo, ele vem para transformar o meu coração e o meu num coração cada vez mais confiante em Jesus Cristo. Por isso, meus amados irmãos, nesses 36 anos de igreja, meu desejo é que quando você fizer 37 anos de igreja, vocês estejam mais arraigados nesse trono da graça. Não para parar a caminhada ou estabelecer o limite, mas para viver os elevados padrões de Deus, porém, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é a nossa esperança para viver os padrões de Deus. E há uma promessa na Bíblia de que aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la até o fim. A boa obra. Não uma obra de religiosidade, mas uma obra de amor, de graça, de companhia, onde Jesus ocupa o teu pensamento 24 horas e está contigo sempre, inclusive nos momentos em que você é tentado pelo pecado. Você não deve afastar Jesus da sua vida nesse momento, muito pelo contrário. Aí que você deve buscar a Deus, porque inclusive Hebreus diz que devemos chegar diante do trono da graça para receber ajuda em momento oportuno. Quando é mais oportuno receber ajuda? Quando eu estou precisando dela. Depois que a situação passou, eu não preciso nem de ajuda mais. Então não é assim, eu vou vencer isso aqui para depois poder me apresentar a Deus. Eu me apresento a Deus sempre como eu estou, mas com o alvo de viver o padrão da sua palavra, que Hebreus anunciou anteriormente. Igreja Batista em Vila Nova, parabéns mais uma vez. Que Deus, em Vila Brasília, perdão, que Deus abençoe vocês cada vez mais. Que Deus encoraje cada vez mais vocês, que dê cada vez mais alegria vindo de Deus mesmo, como fruto do Espírito Santo, e que vocês possam experimentar esse avivamento, não do modismo, mas o avivamento bíblico, da graça, do amor, da misericórdia de Jesus. Que assim você busque o Senhor num trono de graça, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Paizinho querido, às vezes nós lemos a Bíblia sob um jugo, Senhor, pesado. Se nós parássemos na primeira parte da leitura e quiséssemos cumprir esse padrão e nos entregássemos a nós mesmos para vivê-lo, seria uma vida sem esperança,
Seria uma luta contra o pecado sem esperança. Mas bendito é o Senhor. Bendito é o Senhor, que continuou nos versículos seguintes, expondo e anunciando que o Rei da cruz está agora num trono de graça. E quando nós chegamos diante desse Rei, nós encontramos misericórdia e não chibata, e graça para viver o padrão da tua Escritura. Sim, o padrão ainda é o mesmo. Sim, ainda temos que viver em santidade, uma vida exemplar, ser sal da terra e luz do mundo, dar testemunho, mas não na nossa força, e sim confiando em Jesus. Senhor Jesus, o Senhor é a nossa grande esperança para a nossa vida cristã, para o nosso discipulado. É assim que nós oramos confiando em Ti. Ajuda-nos a entender cada vez mais isso, a nossa mente entender a bondade do Pai cada vez mais, e que possamos ser fiéis e leais, mas por amor a Ti, por desejo de agradar o Teu coração. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Amém. Obrigado mais uma vez, que Deus abençoe a vida dos irmãos, em nome de Jesus.